porque eu trago isso perto de mim toda hora. Eu vivo a vida e a maneira que o apóstolo determina. E olha que eu estou falando de um homem, imagine as coisas do Senhor. Nós estamos fazendo isso aí bem. A nossa vida pessoal, a nossa vida no dia a dia. Segunda-feira, dia 11 de setembro. Já recebemos os nossos 400 filhos do nosso salário, já gastamos tudo. Alguns não receberam ainda, e alguns estão aguardando algo da igreja para tocar o restante do mês de setembro. Estou falando de coisas materiais. E nós, quando temos condições de dar algo para a igreja, ou dar algo para a pessoa, dar algo para o meu amigo, ajudar, ter uma voz de conforto, aí começa essa palavra. Nós fazemos comunhão com o ser humano e não fazemos comunhão com Cristo. Nós fazemos a Santa Ceia entre nós e deixamos de fazer essa Santa Ceia para o Senhor. Por quê? O que a Santa Ceia faz? O que significa a Santa Ceia? Qual a razão de nós daqui a pouco pegarmos o corpo de Cristo e o sangue de Cristo e tomarmos em comunhão? Eu escrevi assim, repete assim comigo: a Santa Ceia é a expressão consciente e concreta do amor de Deus e da experiência de pertencermos e fazermos parte de uma igreja. Pastor, a Santa Ceia é uma comunhão com a igreja, não é com os irmãos. Quando a gente vem aqui e faz uma comunhão com a igreja, nós fazemos aqui e trocamos o nosso, nós estamos honrando a nossa igreja. A gente tem vergonha da nossa igreja. Nós não respeitamos a nossa igreja. Porque eu não quero falar mais, aquele assunto já morreu. Mesmo você é uma das pessoas mais humildes e sinceras e grandiosas para mim. Eu não estou falando de você de forma nenhuma de nada. Mas a igreja é o único reduto que é possível um ser humano se reconciliar com Deus. Nenhum ser humano consegue se reconciliar, ser perdoado dos pecados e mudar de vida sem ter uma igreja na sua vida. Impossível para ele. Por quê? Porque a igreja é outro lugar que eu trago dentro de mim, após o batismo e viver na palavra do Senhor, mês a mês a comunhão de pedir a remissão dos meus pecados, desfazer dos meus erros, ser perdoado e testificado pelo meu pastor. Como é que eu vou fazer isso sem igreja, pastor? Como? E outra coisa, queridos, quando tem dia de Santa Ceia, nós vamos na igreja. Queridos, por favor, falando bem baixinho, a partir de hoje, daqui a pouquinho, quando a gente tomar o meu pedacinho do pão, que é o corpo de Cristo, e tomarmos o vinho, que é o sangue de Cristo, todos os pecados estão apagados. Estamos numa vida nova, é mais um dia de novo. Fazer isso em memória de mim, fazer isso para lembrar de mim. Como que eu posso lembrar de Jesus? Com mágoa, com ressentimento, com angústia, com tristeza, com ódio, com distensão? Como? Eu vou ler de novo aqui, pastor. 1 Coríntios 10,16 diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos nós participamos do mesmo pão. Veja Israel, segundo a carne, os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Mas que digo eu? Que ídolo é alguma coisa? Ou que sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com eles. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Nós não temos condição de julgar nenhum dos irmãos. Fala assim para a minha igreja: não julga ninguém, mas ela precisa
por princípio, ser administrada por um ministro e dizer para eles a cautela necessária antes de serem tomados em comunhão com o outro. Cautela. Olha, se você errou, não erre mais. Se você tem mágoa, perdoe. Se você tem algo contra mim, fale. Se você tem alguma coisa para dizer, diga, antes de tomar. Porque senão você não pode fazer em memória de Cristo. Em Lucas 22, versículo 19, está bem claro. Diz assim: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem é traído. Isso aqui é uma das passagens profundas para mim e para você, porque isso aqui é Jesus dividir o pão com Judas. Jesus não pôs o Judas para fora. Nós não vamos colocar ninguém para fora, mas ai daquele que trai a Jesus. Nós não podemos julgar ninguém, mas nós podemos dizer quem é traidor e quem não é, quem é digno de tomar e quem não é. Isso aqui é a palavra de Jesus, não é a palavra minha, não. Está escrito aqui. E aqui vem o segundo mistério dessa noite. O que nós temos contra a nossa igreja? Qual é as petições que você tem no seu coração contra a igreja do Senhor? Porque se você tiver, tem que falar antes de tomar a Santa Ceia. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é um gesto apenas quando nós tocamos um gesto, não. Isso aqui é um processo de limpeza da alma. É uma busca interior. Eu quero mudar. Eu, a partir de agora, eu não lembro mais de mais nada de nós. Nós vamos começar uma vida nova. Naquela época, era toda semana. Toda semana. O Senhor estabeleceu isso para todo mundo. Isso é na hora, sabe onde? Na hora da ceia. Isso é na hora do jantar, todos os dias. Para quê? Para a gente não incorrer em ficar futucando um com o outro. Para a gente não incorrer de enfraquecer as fileiras da fé. Para a gente não incorrer em criar situações na qual eu falo mal do meu irmão, ele fala mal de mim e nós perdemos o meu irmão. Queridos, vamos ser verdadeiros. Se a gente não tivesse vindo aqui, você estaria na igreja aqui hoje? Se a gente não tivesse começado? Se o Luiz não tivesse ido lá e falado: não fala isso não, deixa isso falar. Verdade ou mentira? Fala, seja verdadeiro. Você ia procurar outra igreja, ia? Uma palavra, pastor, uma palavra mudada, uma palavra tola. Tola. O senhor não estava aqui, mas nós falamos na catega, no domingo o senhor escutou o meu irmão falando. Ele errou, o que ele fez aconteceu. Na terça-feira o meu irmão esteve aqui, nós choramos juntos. Sabe o que nós fizemos? Foi a terça-feira de quê, pastor? Do perdão. Foi ou não foi? Não foi a terça-feira do perdão, não? Nós nos choramos aqui enquanto todo mundo se uniu aqui no final do culto. Aleluia! Queridos, nós não temos que ter vergonha, não. Nós erramos mesmo. Erramos porque não aprendemos a Escritura. Erramos porque desconhecemos o poder de Deus contra nós, a nosso favor e contra nós. Nós erramos. Mas a palavra é a única que nos salva, que nos purifica. Glória a Deus. E que nos busca a fazer um novo caminho de novo. Aleluia. Aqui em Mateus 26, versículo 26 a 30. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos que eu quero passar para os meus irmãos na Santa Ceia. Versículo 26. Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo. Fala assim para mim. Participar da Santa Ceia
Repete comigo. Participar da Santa Ceia é aprender a partilhar o que você tem. Só na Santa Ceia que eu vejo esse princípio. O Senhor parte o pão e divide com todos. Esse gesto, fazer isso em memória de mim, está escrito aqui. Vem para mim, pastor, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Todas as vezes que eu partilho a minha comida, que eu divido o que eu tenho com você, eu estou dividindo o corpo de Cristo conosco. Estamos entrando em comunhão. E aqui tem dois princípios básicos, profundos. Primeiro, eu tenho que confiar em quem pode me ajudar para me pedir para ele. Nós muitas vezes não fazemos isso. Nós temos uma falsa modéstia, um falso orgulho, uma falsa humildade. Não pedi nada. Mas por que você não pede? Não, se você quiser, tem que saber. Não, tem que saber, não. Você confia em mim. Pastor, eu preciso de ajuda. Eu quero que você me ajude. Eu estou precisando de ajuda. Fim de papo. Esse espírito de confiança, ele reverbera em você de volta. Eu vou ajudar. Eu não posso, mas eu vou ter que fazer. Pode me aguardar que eu vou fazer. Essa confiança, sabe quem tem confiança nisso? É a criança. A criança fala assim, pelo menos todos aqui, as crianças falam comigo: eu quero fazer cocô, estou com vontade de fazer xixi, estou com fome, a comida é ruim, quero refrigerante, refrigerante é ruim, e tubaína não gosto. A criança fala. Fala. Ô mãe, comida hoje está ruim, errou na dose. Fala. Filho, isso é uma relação verdadeira. Nós temos que falar um com o outro. Querido, eu não gostei não, deixa eu ficar com você. Você falou que foi na minha casa, não foi. Você falou que vinha ajudar aqui na igreja, não veio. Eu tinha que trabalhar para você. Eu cheguei tarde, você não ligou para mim. Nós temos que falar um com o outro. Esse é o primeiro princípio da comunhão do Senhor. Tem mais, tem 5 princípios aqui. Versículo 27. E tomando o cálice e dando graças, deu dizendo: bebei dele todos. Fala assim: eu bebo o cálice, o sangue de Cristo é dado a todos. Aliança, igualdade. Ninguém é mais que ninguém. Todas as vezes que eu prego, eu gostaria e fico torcendo para todo mundo participar. Eu estou com falta do meu evangelista Leandro, e eu vou perguntar ao apóstolo: você tem que pregar, filho, tem que aparecer. O evangelista Luiz, idem. O meu pastor Cid, nós sempre deixei pegar um dia desse aí, para ele lá ficar profetizando 10 minutos e profetizar um culto inteiro. Sim senhor. Ele chega aqui: estou voltando na receita. Eu sou o Ramanaia. Não, é o culto inteiro. Nós precisamos de saber que todos somos iguais. Meu pastor Cid fez muita falta. A senhora não faz falta para nós. Eu até falei hoje pela manhã que a gente está devendo uma visita para a senhora. Ninguém foi lá na sua casa para saber o que aconteceu com a senhora. Fazer uma oração, levar lá um docinho, um pãozinho lá, faz o café, vamos tomar um café junto. Meu irmão de fé, minha pastora ali. Queridos, nós sempre fazemos isso. Nós sempre paramos de ser hipócrita. A gente tem que parar de se encontrar só no domingo, só no domingo de manhã, domingo à noite, na terça-feira, na quinta. É todo dia, é toda hora, é dia de Cristo. É qualquer um, é para qualquer hora, é para qualquer motivo, é para qualquer coisa. Onde você vai? Vou na minha igreja. O que você vai fazer lá? Vou pedir opinião. Vai ter que resolver o problema. Qual é o problema? No fim da história, só tem 2 coisas na vida. Só 2. Família e igreja. O resto é conversa fiada. Só família e igreja. Nós viajamos dentro de uma semana.